Boa tarde, pessoas. Ah, mais uma live hoje para a Sakaro. Hoje a gente vai ter o prazer de falar com a Sandra Moura, uma arquiteta. Entenderam? Já chamei ela. Sandra, boa tarde, querida. Oi, querida, tudo bom? Oi, você, como é que você está? Tudo bem, tudo em ordem. Está com uma cara linda. Obrigada, Em obrigada. primeiro lugar, Eu obrigado por fiz ter aceitado. saí um pouquinho da quarentena, descansei um pouco para poder conversar com você, porque não é fácil, né, amigo? A gente precisa passar por esse deserto aí. Não é? Mas a gente estava, em primeiro lugar, obrigado por ter aceitado esse nosso convite. É uma forma que a gente encontrou de falar de assuntos pertinentes em vez de só falar de problemas. É verdade. E você me propôs, para quem não sabe, eu peço para as pessoas falarem alguma coisa do que elas gostariam de falar, e você me propôs uma vertente que eu não conhecia, que era falar sobre psicologia positiva. Eu te falei que eu Exatamente. não conhecia na época, e eu até entrei em contato com o meu terapeuta para ele me falar o que era basicamente isso. Então, a gente vai falar sobre isso, vou somente pegar aqui, que eu achei fascinante. Porque a psicologia, ele deu até uma introduçãozinha aqui, vou falar rapidinho. Ele fala que a psicologia tradicional se concentra no estudo das disfunções e Exatamente. como tratá-las. A psicologia positiva, ela estuda pensamentos, sentimentos e comportamentos humanos com foco em pontos fortes, em vez das fraquezas, Exatamente. né? Constituindo bem na vida em vez de apenas consertar o mal. Eu achei isso uma maravilha, achei que não podia ser mais adequado para o nosso momento, a gente falar de positividade. Não, sem dúvida nenhuma. Então, primeiro, eu queria te agradecer por você ter me aberto essa porta de um universo que eu não conhecia. Eu já Eu que fui agradeço. estudar, eu já fui estudar o Martin Seligman, já vi vários vídeos dele, e acho que bate muito com a minha filosofia. Agora eu vou pedir para você dar uma introdução para os nossos ouvintes e visitantes aqui da live, de como foi que você começou isso. Como é que você se apresentou para esse universo, como ele se apresentou para você. Bom, é o seguinte, a gente precisa realmente fazer essa narrativa até para poder entender os porquês. Contextualizar, lógico. Né? Contextualizar, exatamente. Então, há 9 anos atrás, eu fiz uma pós de construção sustentável pelo Green Building. E essa pós me levou a ler vários e vários autores. E um dos autores assim que me chamou mais atenção foi um arquiteto escandinavo chamado Johan Palassmann. E ele fala coisas assim extremamente pertinentes. E ele tem um livro muito interessante que se chama Habitar. E nesse livro ele fala uma coisa que diz o seguinte, que as universidades eles não preparam os estudantes de arquitetura para fazerem lá, eles preparam para fazerem casas. Ele diz que o Que é um ponto arquiteto... fantástico esse, né? É, É um ponto completamente... É uma visão exatamente. fora da É uma história. visão fora. Então, é exatamente, então, por isso que eu digo a você assim, que eu estou tão feliz de ter tido uma assertividade de pensamento e fazer com que essa narrativa profissional me levasse por este caminho. Então, é o seguinte, o que é que aconteceu? Então, ele fala outro ponto super interessante também, que ele diz o seguinte, ele diz que o arquiteto ele se preocupa com a estética e a função. E ele esquece o mais importante, que é o ser humano. Olha só, é Para quem ele verdade. fez aquele, Para para quem quem ele ele fez aquele fez, ambiente, teoricamente. exatamente. Então, quantas vezes você tem a possibilidade de poder montar toda uma estética de um projeto de arquitetura e dentro desse projeto de arquitetura você simplesmente você esquecer a essência, né, o que tem de mais importante, que verdadeiramente é a família, as pessoas que estão ali habitando aquele espaço. Né? Então, Ocupante da casa, né? exatamente. Então, porque eu acho o seguinte, tem uma coisa muito interessante que eu quero dizer a você, que isso é uma essência. A casa, ela é a metáfora do corpo. E o corpo é a metáfora da casa. Você já pensou nisso?
Eu já pensei nisso, depois a gente conversou muito ontem para a gente ter embasamento. Agora, eu vou te pedir, só um parênteses, um desviozinho aqui. Olhando o seu Instagram, teve uma frase que está nesse percurso que está falando agora, onde você fala, arquitetura também é um verbo. E eu fiquei fascinado com esse ponto de vista, onde você subverte a função da arquitetura em vez de uma questão. Você recoloca ela na humanas. Você reinsere a arquitetura na humanas com essa frase. Eu achei uma maravilha. Está me ouvindo? Estou ouvindo, não, é só para uma questão de um ajuste. Não, tá bom, por favor. A luz está ótima. Tá bom. Tá gata, tá você bem, tá né? gata. Não, estavam aqui falando. Tá. Meu assessor aqui, Messias, e Tá. o doutor Roberto, o marido, diz: não, a luz está escura, e vem aqui falar. Pois Não, é, tá ótimo. pois eu acredito. Ela não é um substantivo, ela não é um adjetivo, ela é o verbo. Né? Então, eu acho que ela é a essência de tudo, sabe por quê? Porque a gente tem que pensar ela como essa metáfora. A metáfora do corpo, entendeu? Então isso a gente precisa comungar destes pensamentos. Então, voltando à nossa linha do raciocínio. Então, quando eu comecei a estudar mais profundamente este autor, eu percebi que eu precisava ir ao encontro e buscar entender mais o ser humano. Porque eu falo uma coisa para você, todo mundo que trata e lida com pessoas no comércio, na indústria, como profissional liberal, essas pessoas, elas necessariamente elas precisam entender o ponto de vista, o conceito, a história da outra pessoa que está o interlocutor. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, então a gente muitas vezes diz assim, não, eu sou arquiteto, mas o arquiteto precisa ser um pouco de psicólogo. Ele não precisa ser um pouco de psicólogo, na realidade ele precisa ser muito ou por completo um psicólogo, porque ele precisa entender todos os anseios, porque as pessoas vão com os sonhos, as pessoas vão para você para buscar sonhos, para realizar sonhos. Então, imagine, então, ela entregou nas suas mãos a história de uma família. Onde ela vai viver, né? Ela entregou para você nas suas mãos a história de uma empresa. Então, você necessariamente você precisa ter essa sensibilidade, né? E poder entender, interpretar esse sonho. Então, foi aí que eu busquei esse curso que eu estou finalizando agora em agosto. Ele começou o ano passado, é a primeira turma de psicologia positiva do Brasil. Que é no Sul, a faculdade, né? Muito bacana. Estou fazendo na PUC do Rio Grande do Sul. E o interessante, assim, que é uma universidade muito bacana, muito respaldada, e ela trouxe, assim, vários neurocientistas do mundo. Então, assim, eu fiquei, assim, encantada com todo esse respaldo profissional de pessoas de importantes universidades do mundo. Por exemplo, o próprio Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia. O pai da psicologia. Exatamente. Só que antes dele, no início do século passado, chegou Maslow. Eu não sei se você se lembra da pirâmide de Maslow. Lembro, assim, não é isso? Que é aquela coisa que sempre ele diz assim, primeiro você tem que ter as necessidades básicas, né? Depois você tem que ter a segurança. E depois da segurança, você precisa ter a sua satisfação. Então, depois de tudo isso, né, que acontecer, que você vai buscar satisfação. Então, o tal do Martin Seligman, que é um neurocientista baseado na Universidade de Chicago, ele criou o PERMA. Verdadeiramente, o que é o PERMA? O que significa essa teoria do PERMA? A teoria do PERMA significa emoções positivas, engajamento, relacionamentos, propósitos e realizações. Olha esse pacote, Ana. Olha esse pacote. Então, eu penso o seguinte, propósito de vida. Poxa, quando você tem a questão de que você é um profissional, você é um designer, você é um arquiteto, você tem a sua vida a poder idealizar, projetar, e, na realidade, você se fecha naquele mundo e você não imagina como você, como profissional, pode atingir um mundo muito maior do que seu entorno. Olha só isso, presta atenção a isso. Você pode atingir um mundo muito maior do que o seu entorno. Ou seja,
é um propósito de vida que você vê além de você. Você começa a enxergar, sabe o quê? As pessoas. As pessoas não que estão em sua volta, as pessoas que estão mais distantes de você. Por isso que até nesse momento agora, a gente está fazendo uma campanha para várias instituições e eu estou instigando profissionais da arquitetura e eles estão engajados junto com a gente e nós estamos fazendo isso. Porque a gente precisa, sabe, entender e ter um propósito muito maior. Se você tem possibilidade de poder fazer isso com a sua profissão ou com a sua vida, mesmo que você não tenha uma profissão. Então, isso tem que ser muito mais amplo. Sabe por quê? Porque a gente vive num mundo que é um mundo que o exército americano, ele deu um nomezinho interessantíssimo que se chama VUCA. E o que significa VUCA? Volatilidade, incerteza, ambiguidade e complexidade. Isso é exatamente o que a gente está vivendo agora. Eles mais volatilidade possível, Exatamente. Então, eles deram todo esse conceito em 1990, o exército americano, porque eles estavam vivendo muitos momentos de tensões, de guerras. Então, eles precisavam determinar isso para poder dizer, poxa vida, o que é que eu faço? Com a volatilidade, eu vou atrás de um propósito. Em relação à incerteza, eu tenho que ir atrás de ter uma visão mais ampla. Em relação à complexidade, eu preciso ter mais agilidade. Em relação à ambiguidade, eu preciso ter comunicação. Olha isso. Olha que coisa interessante. Então, a gente está vivendo esse momento. Então, acima de tudo, a gente precisa fazer muitos questionamentos, né? Até porque todos o que eu falei para você agora, isso foi imposto há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, né? Então, eu acho que é tudo muito questionado, né? E eu acho que a vida tem que estar a partir do nosso ser e não a partir do nosso ter. Eu acho que o homem, ele está começando a identificar isso agora, porque ele não identificava isso. Agora quer dizer, agora pós-pandemia, você acha que isso talvez tenha sido um elemento transformador dessa ordem? Tipo, eu estava falando, eu não quero de forma alguma ressignificar o Covid. Não é o momento, acho que é uma tragédia, mas talvez ele tenha feito exatamente isso que você falou. Ele está fazendo com que o ser humano enxergue a si e ao seu semelhante numa outra dimensão. Eu vou dizer uma coisa a você. Eu, um dia desse, estava lendo um documentário de um ex-presidente uruguaio. E ele disse uma coisa que me marcou bastante. Sabe o que é que ele falou? Ele disse, às vezes o ruim é bom. Olha isso. Às vezes o ruim... até certo ponto. Mas é que eu digo, né, é uma coisa assim, eu fiquei questionando isso. Eu disse, meu Deus, às vezes o ruim é bom. Eu fiquei questionando, né? Porque, lógico, não é que eu concordo, mas eu fiquei me questionando. Poxa, que coisa profunda, né? Porque eu acho que isso rompe alguns dogmas, né? Isso é importante. Exatamente. Né? E eu acho que o mais importante que a gente tem que buscar verdadeiramente são nossos valores. Quais são os seus valores? Né? O que é importante para você na vida? O que é importante para você na vida? Está entendendo? Então, eu acho que, como eu disse, que a vida está a partir do ser, então a gente precisa fazer os nossos questionamentos. O que é mais importante para você? Né? Então, em cima de permear toda essa história da psicologia positiva e de eu ter todos esses entendimentos sobre perdão, gratidão, sentido, o propósito, sobre os líderes do século XXI, as reinvenções, as mudanças que a gente precisa ter. Né? Então, dentro de todos esses conceitos de conhecimento que eu estou recebendo, então eu acho que isso aí é extremamente positivo para eu poder colocar e ressignificar os nossos espaços, e ressignificar as nossas casas, e repensar as nossas casas. De que maneira a gente pode colocar essa psicologia
positiva dentro de um Em espaço prol dessa história. né? Então, Agora que eu vou te perguntar isso. De que maneira a gente faz isso? pronto, É você que está dando aula hoje. não, eu acho o seguinte, eu acho que eu quero resgatar uma coisa assim muito interessante, que é o seguinte, eu vou falar do design, eu vou falar de uma escola que revolucionou o mundo nesses últimos 100 anos, que foi a Bauhaus, que ela simplesmente, o ano passado, né, ela celebrou os 100 anos dela. 100 anos. Os 100 anos dela. Então qual foi o propósito da Bauhaus, né? A Bauhaus quis criar uma comunidade. E uma comunidade através de unir artesãos, pintores, arquitetos, designers industriais, né? Artistas, né? E você imaginou assim, criar cabeças pensantes, né? E criar formas revolucionárias, né? Formas assim, e com preço acessível. Porque o foco da Bauhaus era design para o povo, né? Então a gente pensar que o foco deles era design e qualidade para o povo, né? Não era só design, era design e qualidade. Porque era forma e linhas simples, né? Formas e linhas simples, você tinha que ter um bom design e um design acessível. Isso aconteceu pós Primeira Guerra Mundial na Alemanha. Porque eu quero falar uma coisa para você. O século... Não sei onde vai chegar. O século XX, ele só fechou depois da Primeira Guerra Mundial, quando aconteceu realmente um momento impactante na civilização. E eu quero dizer a vocês que o século XXI, ele está fechando com a Covid. Ou, desculpa, o século... Iniciando. Desculpa, iniciando. Não iniciando. O século XX, ele fechou. Desculpa. O século XIX, eu me atrapalhei. O século XIX, né? Ele terminou, fechou na Primeira Guerra. E a gente exatamente. Eu quero dizer que agora ele está fechando com essa questão da Covid. Né? Não é que o século XX não esteja iniciando, é que o século XX fechou. Né? Eu acho que o século XX fechou exatamente nisso, porque foi um fato muito importante. O fato importante não aconteceu no ano 2000, em 2001, não. O fato importante aconteceu agora, em 2020, 20 anos depois. Né? Agora, você sabe que, só voltando um pouquinho na questão do Bauhaus, está tendo um filme na Now sobre a Bauhaus, e que me mostrou uma coisa que eu não tinha percebido até então. A Bauhaus foi a primeira escola que deu lugar à mulher como designer. Exatamente. Foi a escola que referendou a abertura de gêneros para a profissão. Né? Porque até então o designer era o designer, era masculino mesmo. E a Bauhaus foi a primeira escola que empoderou a profissional nesse sentido. E eu não sabia disso, foi só um dado para a gente mostrar que esses ciclos mudam coisas. Interessante também que a Bauhaus ela tem um conceito como um todo e ela dava festas assim que eram referências, né? Porque elas faziam festas a fantasias, né? Então, você imagine que clima fantástico era você estar num momento desse de civilização. E você está na Bauhaus ali, naquele envolvimento todo de um design. Um epicentro de criatividade, de energia. Exatamente, um centro de criatividade do pensamento coletivo. Olha que bacana. Aquela história de você poder fazer o design para o povo. Então, como isso é importante? E eu quero falar uma coisa para você que agora eu me lembrei. Falando de design alemão, né, porque a Alemanha que ela foi pioneira, né, com a Bauhaus, há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu fiz uma viagem pela Ásia. Eu passei pela África do Sul, fui para Singapura, passei pela Indonésia, visitei um escritório de arquitetura na Indonésia e depois eu fui para uma feira de design numa ilha muito pequena chamada Cebu. Fui a Cebu várias vezes. Foi? Fui a Cebu inúmeras vezes, inúmeras. Não acredito. Ai, que fantástico. Inúmeras. A feira ficava naquele hotel. João Sacaro foi inúmeras vezes. Pronto, mas eu preciso lhe contar. Só que eu fui uma vez.
Ah, Um ano antes, eu tinha ido à Feira de Milão, e num daqueles standards, eu vi ah. montado a Feira de Cebu, uma feira que tinha em Manila. Aí eu me interessei, eu disse, poxa, eu estou cansada de fazer essa rota Milão. Eu quero Outro ir para uma Elizabeth rota Arden, diferente. quase. Ah, Exatamente, e até porque eu tenho um cliente, amigo, que ele disse, Sandra, você precisa ir para a Ásia. Você tem que ir para a Ásia, porque a Ásia ela vai ter que dar referências diferenciadas. E até foi interessante, porque em relação à arquitetura, eu quis fazer até um link da nossa arquitetura colonial portuguesa com a arquitetura tropical asiática. Isso foi uma coisa assim ah. super bacana. Eu gostei demais, foi muito interessante, né? Dentro do conceito da arquitetura. E eu chego em Cebu, estou no café da manhã do hotel, e quando eu olho, uma voz atrás de mim diz, Sandra Moura, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, não, 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 eu não estou escutando. Eu falei, estava com meu marido, eu disse, não, 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 eu não estou escutando. Eu olhei para ele, São vozes. ele não estava falando. Aí eu disse, não, eu não acredito. Quando eu olhei para trás, quem estava atrás de mim? João Sacaro. Não sacaram. João Sacaro, e aí a gente deu um abraço, né? Porque ele é aquela pessoa maravilhosa. E aí eu disse, eu não acredito. Então eu disse, pronto. João Sacaro, eu vim aqui descobrir seus segredos. Eu fiquei brincando com ele. Então, foi muito interessante esse encontro, até porque eu fui entender o que estava acontecendo naquela ilha. Né? Porque naquela ilha você tem toda uma tecnologia de designer alemão. Né? Eles têm uma grande colônia belga e uma grande colônia holandesa em Cebu. Exatamente. A Dedon mesmo é toda montada lá. Então, eles têm todo um conceito, né? E toda uma tecnologia, ou seja, ele tem uma matéria-prima abundante, né? Que são as fibras naturais, ele tem uma Lindos, mão de obra maravilhosos. de qualidade, porque eu digo uma coisa para você, eu fiquei impressionada. Eu fui agora ao Sudeste Asiático e eu fiquei impressionada com os acabamentos dos objetos e das peças feitas pelos artesãos do Vietnã. Eu fiquei impressionada. A laca que eles fazem, porque primeiro eles tiveram todo um conceito e todo um histórico que veio do domínio francês, né? Eles passaram 100 anos de domínio francês, quase 1000 anos de domínio chinês, Europeu. não chinês, quase 1000 anos de domínio chinês e 100 anos de domínio francês. Então, você imagina o que é esse blend de uma cultura asiática com a cultura francesa. Poxa, é algo assim deslumbrante. E as peças são algo assim sensacional. Então, eu fiquei muito encantada quando eu vi toda essa história desse design, do design alemão, né? Porque o investimento em Cebu é maciçamento do design alemão naquela ilha, né? E trazendo tudo que você tem de maior qualidade. Quando você quer um material de fibra que seja de qualidade na Ásia, esse material vem, a maioria das vezes, das Filipinas. Então, eu fiquei fazendo só eu vou puxar você pela palavra agora. A Sacaro tem um histórico de manufatura que é o cerne do DNA da empresa Sacaro. E você enxerga que a gente tem que recuperar essa matéria-prima, as matérias-primas naturais, tipo a malaca, bambu, esse tipo de coisa, e que isso talvez vá voltar com uma certa importância dentro das casas feitas por profissionais do seu quilate? Sem dúvida nenhuma. Sabe por quê? Porque o design hoje ele tem que ser transformado em algo palpável. E ele vai trazer esses benefícios através dos materiais físicos e vai nos emocionar, vai nos tocar. Então, a gente precisa ter algo palpável, porque até então, eu acho que o grande, inclusive o Pallasman, ele fala exatamente disso. Ele tem outro livro que chama A Pele dos Olhos. E nesse livro... Vou anotar aqui esse também. Anota, maravilhoso, maravilhoso, A Pele dos Olhos. E ele fala uma coisa assim fantástica, porque ele diz assim que o olhar ele está ali com uma grande referência.
O olhar está como uma grande referência, porque isso é verdadeiro, porque o primeiro impacto que eu tenho da sua pessoa, ou de algum objeto, ou de um prédio, de um edifício, é exatamente o olhar. E só que nós esquecemos dos outros sentidos. E para a gente ter o senso de nosso equilíbrio emocional, nós precisamos juntar o olhar com o tato, com o olfato, com a audição, com tudo. Os sentidos, eles precisam serem agrupados para você poder sentir verdadeiramente você está no seu eu. Porque quando você só elege o olhar, é a mesma coisa de você dizer, poxa, aquela pessoa é tão bonita, mas tão vazia, né? Quando você senta com um homem, uma mulher, para conversar, você vê que aquela mulher ela é bonita. Tem conteúdo, substância, né? Mas ela não tem nada para te transmitir. Ela não tem nada para te dar em troca. Ela não tem nada para te oferecer. Então, eu acho que a gente precisa criar elementos mais palpáveis. A gente precisa criar elementos mais humanos. A gente precisa, acima de tudo, humanizar os nossos espaços. Sabe como é a posição? A posição eu me posiciono no espaço. E o espaço se acomoda em mim. Olha isso. Eu me posiciono no espaço e o espaço se acomoda em mim. Então, eu acho agora, você sabe que eu vou só voltar um pouquinho numa história aqui agora. A gente falou agora da Bauhaus, e aí a gente comentou até isso ontem no nosso papo, que a Bauhaus foi uma escola que ela traduziu uma necessidade, um anseio não expresso da população de ter um produto de design de qualidade, e ela impôs isso, né? Ela ofereceu, quer queira, quer não, ela foi uma ação estética, conceitual, uma escola muito forte, que eu tenho de referência para nós profissionais, mas foi uma ação assim, pensada, intelectualmente pensada. Você acha que agora, pós-Covid, as necessidades básicas do nosso design de casa, de tudo mais, ele vai criar uma nova escola, mas que agora a informação vem de baixo, ou seja, nós vamos dar subsídios para que nós, criadores, façamos produtos mais contemporâneos, mais confortáveis, ou o que quer que seja. A gente vai ter uma influência, isso vai gerar uma nova escola, uma nova proposta, será? Eu acredito que irá surgir uma nova escola, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente precisa repensar todos os nossos conceitos. E eu acho que a gente precisa unir tecnologia, a gente precisa unir medicina, porque eu não sei se você já ouviu um documentário que se chama Abstract, no Netflix. Não, mas eu estou anotando tudo aqui. Estou anotando um monte de coisa aqui. Olha. Então você precisa ver um documentário. Ela é uma professora do MIT, né? Aquela universidade na Califórnia. Massachusetts Institute of Technology. Exatamente. Ela é uma professora. É difícil falar Massachusetts na live, dificílimo isso. Exatamente. Então, ela é uma professora do MIT e ela, na realidade, ela não é americana. O nome dela, ela se chama Nettie Oxman. Nettie Oxman. E ela é fantástica, porque simplesmente ela trabalha com o biodesign. Você sabe o que ela estava montando? Ela estava montando o seguinte, ela simplesmente pegou o bicho da seda, ela montou uma estrutura, ela tem uma equipe de biomédicos, ela tem uma equipe de design, ela tem uma equipe própria montada dentro da universidade. Multidisciplinar e dela, exclusiva dela. Que inveja. Ela tem uma equipe multidisciplinar. Inclusive, eu quero dizer a você que ela é considerada a Leonardo da Vinci do século XXI. É uma mulher. Não sei se você sabia disso, mas ela é considerada, pelo The New York Times, ela é considerada a Leonardo da Vinci do século XXI.
E eu quero Não, falar para ainda. você que ela está fazendo uma experiência assim, fantástica, que é o seguinte, ela simplesmente encomendou 6.000 bichos da seda. 6.000, certo? Ela montou uma E estrutura, eu né? estou olhando aqui e ela é linda. Ela é linda. Inclusive, Ela é disseram que ela. linda. Não, Gente, disseram até, inclusive, que ele estava namorando com Brad Pitt. ela parece a Eva Green, a atriz. Ela é... Exatamente, ela. Ah, você já está aí. eu, Bacana. sou, eu sou multimídia, Muito bem, viu? Sandra. Eu Gostei, sou, assim, gostei. você fala, eu já estou Olha, aqui. Ó. eu Eu tenho vou que ter uma falar. central. Aqui tem um pequeno estúdio no meu escritório. Eu vou ter assim, tem celular, tripé, computador, vai tudo aqui. Aí, just in time. Pronto. Então, olha só o que está acontecendo. Então, Olha, eu vou só falar, pedir assim para digitar o nome dela. Neri, Neri, Nerii, NRI, Oxley, O-X-M-A-N. exatamente. Então, eu quero falar para você que ela simplesmente montou uma estrutura em 3D, né? Uma impressora 3D, pegou 6.000 bichos da seda, e o bicho da seda, ele terminou toda essa estrutura. Ele montou, ele complementou a natureza, complementou toda a estrutura. Você já pensou? Eu já Você já pensei. pensou o que é isso? Então, você Gente, imagina. Então, isso é biodesign. Isso aí está muito mais além do que o design. Isso é um você sabe que biodesign. Entendeu? o áudio está ruim em algum lugar. A Andrea Carminati, uma arquiteta do Rio de Janeiro, reclamando que o áudio está ruim lá. Você sabe que tem. A gente se inspira, a gente estava falando isso ontem também. Para quem não sabe, a gente bateu um papo ontem, vai bater o papo hoje. Eu me inspiro muito nas artes para dar uma certa. A gente se inspira em tudo, né? Cotidiano, em literatura. E tem uma obra de arte que eu vi uma vez na Bienal que era fantástica. Um artista plástico montou um mapa do mundo gigantesco em areias coloridas, igual aquelas coisas que fazem as garrafinhas do Ceará. Só que era Tá, imenso. E do outro lado tinha um formigueiro, tudo isso em acrílico. tá. E aí as formigas começaram a transitar para cá e desmontavam o mapa e começavam a fazer areiazinha colorida para cá. Ao longo da Bienal, a gente viu o mapa do mundo virar outro mapa do mundo por causa da natureza. Literalmente Tá é isso. vendo? É uma metáfora linda. Então, é isso que eu falo para você. Isso. Que agora, eu acho que o design vai ter uma interferência muito maior com a natureza. Você imagine isso, que esse elemento que ela está montando é biodegradável, e além de ser biodegradável, ele não gera resíduo nenhum. Ótimo, Não ótimo. gera resíduo nenhum. Então, imagine que são os 6.000 bichos da seda complementando toda aquela estrutura que ela está montando. Então, isso é uma coisa assim, diferente, né? Uma coisa... Você já está estudando biofilia para utilizar dentro dos seus projetos, Sandra? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é a essência que a gente tem, que é o trabalho da biofilia. Porque a gente sabe que a natureza, ela acalma a pessoa, ela acalma, tanto ela tira a ansiedade, né? Diminui o estresse, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que a biofilia ela é de extrema importância. Não só a biofilia, eu acho que a biofilia ela é importante porque ela tem que ser complementada com alguns elementos. Por exemplo, a gente precisa trazer de volta e resgatar os elementos naturais. Por exemplo, você sabe, parte da história da arquitetura, vamos dizer assim, contada há 7.000 anos atrás, foram elementos como o tijolo cerâmico. Você vê Boston, é todo montado de tijolo cerâmico. Quantas e quantas cidades, né, foram montadas... Bogotá, exatamente, Bogotá com tijolo cerâmico. Então, por que não a gente começar a trabalhar uma forma diferente e contemporânea desses elementos naturais? Por que não a gente colocar verdadeiramente a madeira? Porque você sabe que esse elemento tátil, né? Você ter esse sentido tátil, ele vai ser muito forte agora. Porque verdadeiramente ele vai, vamos dizer assim, dialogar com você, e você vai ter a sensação de conforto, ou a sensação de repúdio, ou então de prazer de estar naquele espaço, ou então de estar naquela cadeira, naquela poltrona. E eu acredito que a Sakaro, né, ela está indo muito nessa linha, né? Ela tá humanizando muito as peças dela, ela está trazendo e resgatando muito toda essa história de conforto,
do lado mais humano, de trazer as nossas identidades, de trazer as nossas memórias afetivas. Então, como eu disse, então, esse design, ele vai ser um design transformador, porque ele vai trazer muitos benefícios para as pessoas que vão utilizar. Porque hoje em dia, você sabe que o importante vai ser verdadeiramente a nossa casa. As pessoas vão se voltar mais para casa e as pessoas vão ficarem, trabalharem também parte da sua vida nas casas. Porque, olha só, não tem senso você passar 2, 3 horas no trânsito, indo para um lugar distante, e você vendo que você perdeu 6 horas da sua vida, das 24 horas, em um trânsito. Isso não tem lógica. Isso não tem cabimento. Então, imagine o que você vai ganhar 6 horas para poder fazer. Então, as pessoas hoje estão pensando o que elas vão fazer nessas 6 horas que elas Sandra, perderam. você já fez a conta? Eu sou geminiana como você, aliás, ontem descobrimos que a gente faz aniversário muito próximo, mas eu sou ótimo matemático, que não faz parte das minhas influências astrais. E eu moro no Morumbi, e antes do Waze, eu saí do Morumbi e fui morar naquele prédio que te falei do Vila Lava Artigas, porque eu descobri que eu perdia 27 dias por ano no trânsito entre vir da minha casa e voltar para minha casa. Ou seja, eu perdia 27 anos que eu podia estar criando, produzindo, amando, bebendo, o que quer que seja. E aí, esse é um ponto que a gente vai começar a colocar muito em xeque, ainda mais agora, talvez a gente tenha dado um valor maior à nossa liberdade, à nossa vida, ao nosso tempo. Exatamente. É aquela coisa de você se voltar para você. Eu tô dizendo a vocês assim que todo mundo está falando muito dessa história de home office, não, home office agora em casa, onde é que vai ser? Vai ser no mais um quarto, vai ser na puxada de uma sala, não, vai ser na varanda, eu fecho a varanda. Não, eu acho o seguinte, isso aí realmente não tem volta, esse home office verdadeiramente vai existir. Mas vocês já pensaram no espaço que seja um espaço, que seja um encontro de você com você, um espaço que seja de meditação, um espaço que você consiga ficar, você na sua presença, você sem os outros, você sem a família, mas você com você para uma meditação, você para um momento de mindfulness, você para um momento de yoga. Vocês já pensaram que a gente está precisando, na verdade, não é nem desse home office, a gente está precisando desse espaço sensorial, desse espaço que faça com que a gente dialogue conosco e nos abrace. Então, eu acho que a gente está precisando também pensar não só nesse home office que todo mundo está falando, mas a gente precisa pensar num espaço sensorial, num espaço que verdadeiramente nos abrace. E nos conecte com a outra... Conecte com nós. Conosco mesmo. É isso que eu digo. Não adianta as pessoas buscarem a felicidade fora. Porque a felicidade fora, ela é passageira. Você faz uma viagem, ela é maravilhosa, lógico, fica na memória afetiva da sua vida, do seu pensar, mas comprar um carro, uma casa, isso é bacana, lhe deixa feliz, mas eu acho que verdadeiramente é muito importante, importantíssimo nesse momento agora, até um momento de reflexão, e no momento que nós perdemos muitas coisas. Nós perdemos, algumas pessoas perderam familiares, algumas pessoas perderam as suas rendas, amigos, algumas pessoas perderam as suas rendas, né? Algumas pessoas perderam parte das suas rendas, algumas pessoas perderam a renda por completo. Então, eu acho que é um momento da gente poder refletir e dizer, peraí, calma, a gente precisa se reconectar conosco, se reconectar com quem é Sandra, o eu verdadeiro, qual é o propósito de Sandra, qual é o sentido dela, como é que Sandra está equilibrando a vida dela entre o trabalho, a família, entre os amigos, entre as viagens, como é que ela está... Então, eu acho que é um momento da gente resgatar nós. Você sabe que... ter a possibilidade de poder fazer isso. E a gente precisa fazer isso junto com o design. Olha Lógico. Que bacana. Você sabe que a gente conversou, depois a gente conversou ontem, eu fiquei pensando, eu comentei com você que a minha cadeira onde eu estou sentado agora é uma cadeira do Hans Wegner, linda, mas que depois de 3 horas de trabalho nela, eu tenho vontade de jogar lá fora. E eu tenho uma poltrona que está aqui no meu cantinho, não sei se dá para ver, aqui, ó, que é uma Charles Simmons antiga, que é onde eu leio.
É meu cantinho aqui do meu escritório onde eu leio. Mas eu descobri também que ela é legal, mas eu falei, agora eu não quero mais ela, porque agora a Sakaro fez um produto que eu estou apaixonado, que é a poltrona Bubble, a coleção Bubble. Eu vi ontem a Bubble, ela tem uma coisa de ninho, parece que a gente fez sem querer, a gente fez um design premonitório. Ela tem uma coisa de ninho que ela te abraça. É exatamente isso que eu falei para você. Eu me posiciono no espaço, né? E o espaço se acomoda em mim. E a gente conseguiu fazer uma coisa, aqui é aquilo que eu te falei, o catálogo da Bubble. Linda. Ela está no meio de um museu, assim, você tem vontade de chegar e sentar nela. E aqui eu fiz uma coisa que eu adorei. Olha essa foto. O museu e ela. Esse museu é a Fundação Beria Camargo. A Fundação Beria Camargo foi a alocação dessa coleção. Arquitetura superlativa do Álvaro Cisa Vieira, que eu achei que era o cenário certo, porque eram integridades artísticas, integridades de conceito, a Sakaro e o Álvaro Cisa. E aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, eu adoro essa poltrona chalezinho, está comigo, me acompanha desde que eu saí de casa quase. Ela é velhinha, o couro está lindo, macio, mas agora eu quero uma coisa mais, que eu não fique tão formal, entendeu? Aí fiquei pensando, falei, gente, a poltrona, como é que eu não pensei nisso? A poltrona Bubble é o que eu quero para a minha vida agora, porque eu não tenho a vocação de ficar fazendo mantras. Eu não tenho, assim, ainda não consegui, eu não sou tão elevado emocionalmente para ficar me conectando com... Assim, mas eu leio muito, eu gosto de ler e ouvir música. Então, era o que eu queria, entendeu? Eu queria ela agora para poder usufruir desses momentos meus de solitude, assim, de ficar comigo mesmo assim mesmado, nesse ninhozinho quase uterino, fantástico de desenho, e daqui a pouco vai estar nas lojas. Eu vi essa cadeira Bubble ontem à noite, quando você conversou, eu mandei um vídeo. E eu vi, você mandou o vídeo, eu fiquei encantada. Primeiro, parabéns por ela estar naquele espaço, porque eu sou encantada com a arquitetura de Álvaro Cisa, porque eu conecto muito a arquitetura de Álvaro Cisa com a arquitetura japonesa, arquitetura contemporânea. Tem muito Kizutanje, tem muito exatamente, Tadao Ando, exatamente. Sabe por quê? Porque ela é uma arquitetura silenciosa. Ela é a arquitetura do silêncio. Ela é a arquitetura do silêncio. Então, por que você pensou como cenário? Porque você sabia que você colocando aquela poltrona boba ali, ela ia fazer acontecer, porque aquele espaço é um espaço silencioso, né? É um espaço muito silencioso. Então, o que é que eu senti? Para você ver que coisa interessante. Com o olhar para esta poltrona, quais foram as sensações que eu tive? Abrigo, aconchego, conforto e prazer. Abrigo, conforto e prazer. Olha isso. Marketing da Sakaro, escuta as palavras da Sakaro. A equipe Sakaro aí, parabéns, foi esforço coletivo. Porque eu quero ainda falar, ainda quero falar isso para vocês, que é o seguinte, eu só trabalhei com o sentido da visão. Mas eu tenho certeza que quando eu trabalhar e eu me sentar naquela cadeira e eu trabalhar com o tátil, eu tenho certeza que ela vai me envolver e ela vai verdadeiramente me abrigar. Né? Você sabe que verdadeiramente me abrigar. Então, a gente teve uma experiência, a gente devia ter feito uma coisa assim, a gente perdeu a chance. Quando a gente lançou a coleção para os nossos franqueados, foi em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. E aí nós fizemos três versões da poltrona. Que ela pode ser feita com tecido 3D, um trançado 3D, que é um tricô, na verdade, que ele é 100% de garrafa PET. Ele é 100%, até conceitualmente ele é íntegro, entendeu? E tem integridade na sua essência. E num tecido padrão normal de linha da Sakaro. Quando as pessoas sentavam nela, todo mundo falava, uau, sabe? Você percebia que a pessoa tinha... Sabe, ela estava... Era um prazer a pessoa sentar, e um prazer ver a pessoa sentar. Sabe, que a gente devia ter feito um videozinho disso, para poder
porque era quase sabe, um storyline, assim. Ele tinha uma linha de... Todo mundo sentava e se surpreendia com isso. E eu acho que é isso que você provoca quando você fala da história da psicologia positiva. A gente tem que pensar hoje em dia no mobiliário que, além de ter todas as funções práticas, objetivas e funcionais, que tem que causar uma sensação positiva no nosso usuário. Exatamente. A sensação positiva de você ter todas essas emoções é quando você está utilizando essa peça. Né? Não é só Porque é uma sentar, peça né? íntima, É né? se aconchegar, é sentir o Se abrigo. aconchegar, verdadeiramente não abraçar, não dá conforto, não dá prazer. Agora, eu falo uma coisa para você também, que é o seguinte. Eu acho que esse momento agora é o momento da gente olhar muito como referência a Bauhaus. Eu digo aqui a todos os designs, eu falo aqui também a todas as empresas. Eu acredito que a gente precisa se voltar muito para pensar também no coletivo. Eu acho que a gente podia... todas essas grandes empresas de design, eles precisavam repensar em peças que tivessem um custo não tão alto, um custo mais baixo, mas que verdadeiramente pensasse num conceito coletivo. Por quê? Porque eu acho que nesse momento agora é um momento em que nós estamos, como eu digo, sempre no mesmo barco, né? Todos estão no mesmo barco. Eu digo sempre, todos nós estamos no mesmo barco, sendo que cada um está num andar diferente. Tem pessoas que estão no porão, tem pessoas que estão na classe, na primeira classe, lá em cima, tem pessoas que estão na classe intermediária, mas todos nós estamos no mesmo barco. E eu acho chamado que planeta Terra. Exatamente. E eu quero falar para você que a gente tem um momento assim, de muita reflexão, porque é exatamente esse momento de pensar que a gente precisa ressignificar no sentido de reusar, no sentido de ter elementos mais sustentáveis, no sentido de fazer com que a natureza faça como a Mary Oxman, fazer com que a natureza ela complete o nosso trabalho. Você já pensou você ter algum elemento em que faça com que a natureza ela verdadeiramente complete o nosso trabalho? Então, eu acho que a gente precisa verdadeiramente fazer esses questionamentos, até para que esse design seja um design mais no sentido que outras pessoas tenham possibilidade e oportunidade também de utilizarem. Você sabe que tem um documentário na Netflix recente sobre fotografia que se chama Nature by Light. A terceira temporada, o primeiro e o segundo capítulo são muito tristes, e se trata de crianças em Bangladesh, mas o terceiro e quarto capítulo se trata de um fotógrafo marinho e que ele, junto com uma comunidade local, consegue recuperar a vida marinha na região, mas de uma forma fantástica, que é justamente isso. A natureza, quando você dá espaço para ela, dá oportunidade, ela reconquista o que foi perdido. Não, exatamente. Aí eu acho que a gente está... Talvez o design tenha essa função social, não só social em termos de dar melhores condições de vida para as pessoas, mas também social no sentido de legar um mundo mais íntegro, mais puro, mais natural. E eu acredito que é o seguinte, a gente precisa, eu acho que até a gente tem que ter uma visão muito mais ampla, que eu acredito que todas essas empresas que trabalham com produtos de design, elas precisam fazer uma equipe mais multidisciplinar. Elas precisam trazer aí... Concordo 100%. Elas precisam trazer um médico. Elas precisam trazer... Sociólogo. Elas precisam trazer outras pessoas de outras áreas, porque eu acho que, por exemplo, no momento em que você traz só o design ou o arquiteto, eles têm uma visão importantíssima, né? Que é o início, é o traço, essa coisa toda. Mas, por exemplo, um botânico, eu acho que podia trazer um botânico, podia trazer um médico, um design, um artesão. Então, eu acho que tem que ser uma equipe multidisciplinar. A gente está pensando
nesse momento, pensando em coisas realmente que tragam ressignificados. Ressignificados. Ou seja, a gente também poder trabalhar com comunidades. Poxa, por que você não pode sair um pouco do lugar que você está e você trabalhar e dar oportunidade a comunidades a fazer isso? Que você sabe que muitas dessas pessoas, muitos desses artesãos, quantos artesãos me ensinaram coisas que, de maneira tão simplória, mas tão sábia, né? Então, acho que a gente precisa estar muito aberto, sabe? Eu acho que, na realidade, nós precisamos estarmos abertos para o mundo, porque o mundo ele é muito mais amplo e a gente precisa muito escutar. A gente precisa muito escutar o que esse mundo tem a nos dizer. Então, eu acho que esse mundo, sabe o que é? É a nossa mãe terra, é a natureza. Ela que fala, porque na realidade, o que é que a gente fez? A gente só fez botar concreto e botar asfalto. Por exemplo, por isso que eu fico encantada quando eu chego numa cidade como Singapura, que é uma linda cidade. E simplesmente o que é que eles montam? Eles dizem assim, não, o que eu tirei aqui desse pedaço de terra aqui no chão, então eu estou colocando 3, 4 praças em outros andares. Então, eles estão ressignificando e colocando áreas verdes. Até porque, eu digo uma coisa a vocês, vão ter pessoas que não vão ter condição de poder comprar um apartamento de mais de 100 metros quadrados, de 150, de 200, de 300 e 500. Vão ter pessoas que vão verdadeiramente morar em apartamentos de 30, 40 metros quadrados. E a gente precisa pensar nisso. Então, acho que todos os arquitetos, eles precisam pensarem que a gente precisa ter a moradia desses espaços pequenos, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dar oportunidade nos edifícios de terem os pulmões. A gente precisa ter pulmões de encontro, a gente precisa ter pulmões de sociabilidade. Que eu digo uma coisa a você. Existe uma pesquisa em Harvard que ela fala o seguinte, essa é a pesquisa mais longa que ainda está na atualidade, que faz 70 anos que eles estão em pesquisa. E que a pesquisa deles foi em relação à longevidade. O que é que trazia longevidade para as pessoas? Aí estudaram toda a questão da saúde, do exercício, da alimentação, mas aí eles viram que as pessoas que eles começaram a acompanhar com 18, 19 anos, que estavam chegando com quase 90, ou já que tinham morrido, ou quase 95 anos, eram pessoas que tinham tido na sua vida grandes relacionamentos, relações sociais. E eu digo relações sociais, não é só aquela relação de você se relacionar com sua família, com seus amigos. Não, é você chegar numa padaria e chegar para o caixa e dizer bom dia, tudo bem? Como você está? Chegar para o rapaz que está entregando pão para você, bom dia, você está bem? Então, eu acho que isso aí, além da educação, ela é de muita valia, porque ela vai dar a tua longevidade, porque eles pesquisaram, imagina, eles pesquisaram... Se esse for o elemento, você está me dando uma ótima notícia, porque meus amigos falam que eu sou o homem do leite, eu falo com todo mundo. Todo mundo assim. E é gozado que a gente teve uma experiência recente, eu estava com o pessoal da agência do Sacari em Miami, num lugar, no hotel, e passou um senhor, e eles falaram assim, nossa, aquele lá é fulano de tal que mora no Rio Grande do Sul. A hora que ele voltou, eu falei, tudo bom? Eu não conhecia o cara. E eu acho que a gente reforça não ter barreiras, e eu aprendi isso de uma forma muito interessante, com uma profissional do meio que você conheceu, acho, foi a Janete Costa. Sim, Janete Costa foi uma grande mestra. Foi uma referência para mim. Foi uma grande mestra. E a Janete falava assim, eu lembro que uma vez, eu estava no jantar na casa, 7 minutos aqui, estamos contando aqui. A Janete me deu uma aula de comunicação, porque ela estava na casa dela com uma marchã norte-americana, e a marchã não falava português, e a Janete não falava inglês. Uhum. Então ela falava assim, Heidi, você quer moqueca? E a Heidi, of course I want. Aí ela dava, Heidi, você quer? Prova será tudo, tá uma maravilha. Oh, show, Will. Eu falei, para tudo. Eu falei, você não fala inglês, ela não fala português, como é que vocês estão falando? Aí ela falou assim, vai, o princípio da comunicação é o objeto. Se eu estou com sede, eu aponto um copo. Ela falou assim, eu não tenho que ter barreiras emocionais para me comunicar com ninguém. Isso foi uma aula para mim, e até hoje me emociona, porque foi uma quebra de paradigmas, e me mostrou que a gente tem que estar aberto para o povo, aberto para o outro, aberto para o lado. E você agora está participando de uma situação muito, porque a gente tem que falar rapidinho, que vai acabar daqui a pouco, muito particular e muito importante, que eu acho que tem que ser levada, que é o Juntos Somos Mais.org. E essa ação que você está fazendo todos
para levantar fundos para pessoas em situação de rua, não é isso? Exatamente. E eu acho que é uma coisa assim, de extrema importância, porque nesse momento agora nós estamos com essa ação, que é uma ação de ajudar as crianças com microcefalia. Então, ela tem leite, que imagina, uma lata de leite é R$40. Então, imagina as mães que não, hoje estão com uma série de problemas, porque a igreja, a comunidade é que estava ajudando sempre as mães, mas nesse momento agora em que você não tem como se reunir a comunidade e as pessoas, então elas estão passando por dificuldades com essas crianças. E verdadeiramente a gente precisa e necessita. Então, eu quero dizer a vocês que amanhã eu vou estar, eu já coloquei nos meus stories ontem, hoje eu não coloquei, mas amanhã eu vou colocar de novo e vários arquitetos vão repetir. E eu acho que é de muita importância, todos que estão nos escutando, a gente ter a oportunidade de poder fazer essa ação. Essa ação é uma ação local em João Pessoa, mas a gente tem a ação nacional, que é a ação em relação a termos os eventos que vamos fornecer produtos e esses produtos vão ser leiloados, então vão ser grandes leilões, então acho que isso é de extrema importância. É aquela coisa que eu falei para você, a gente tem que ter uma vida muito mais ampla, a gente precisa ter um propósito e esse propósito precisa ser muito maior do que a periferia, ou seja, a nossa existência. Nossa volta, elas têm que ser muito mais longas. E antes de terminar, eu deixei aqui uma frase que eu acho que ela é muito eu vou anotar de novo aqui, ó. Tá tudo, olha, tudo que você falou está anotado aqui, olha. Poxa. Eu que estou aqui aprendendo com você, mas é o seguinte, a gente precisa saber, a gente está sempre nos porquês. E tem uma frase de Nietzsche que ele fala o seguinte: aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos. Eu acredito que nós estamos nessa. Aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos. Então, eu acho que, a rigor, nunca importa o que ainda temos que esperar da vida, mas sim, exclusivamente, o que a vida está esperando de nós. Então, nós precisamos agir. Grande frase para encerrar a nossa live, Alexandra. Grande frase. Agir. Eu acho que a gente precisa pensar muito mais amplo. Eu acho que a gente precisa pensar nas pessoas. Eu acho que a gente precisa pensar no design colaborativo. Eu acho que a gente precisa trazer os artesãos. Eu acho que a gente precisa abrir essas fábricas e dar oportunidade às pessoas de ter o seu design, a pessoa que não tem condição de ter de caro. Eu acho que a gente precisa sair da classe A e entregar na classe D, E. A gente precisa trazer isso, porque enquanto a gente tiver essa discrepância social, nós não vamos sermos felizes, porque nós não vamos estar em paz. Olha, a nossa live vai ter que acabar, porque tem um contadorzinho aqui, se não acabar, eles derrubam a gente. Eu só vou terminar com uma única frase. Obrigado por tudo, Sandra. E Sandra para presidente. Eu vou levantar esse lema. Eu acho que você tem que... a gente precisa de gente com energia. Tá? E foi um prazer falar com você. Eu espero que a gente continue esse contato. Queria agradecer ao Ricardo e à Tereza, aí de João Pessoa, por terem fornecido o seu contato e possibilitado para as pessoas que nos assistiram essa conversa tão dinâmica. Olha, João colocou aqui eleito. Olha, João aí. Eleito, viu? Olha, eu que levantei. Eu já sou seu cabo eleitoral número 1. Olha aí, tá? João, Teca, Ricardo, eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram. Ju, né, Bia, Valdelice, todas essas pessoas aí que entraram aí, Vitor, e que eu acho que eu me sinto muito feliz de poder estar partilhando com vocês. Val, uma querida aí, muito recíproco, Sandra. Né? Então, eu que agradeço. A gente vai cair em 10 segundos, quase. Fiquem em paz. Um beijo enorme, beijo grande, muito obrigado, querida. Beijo, gente, muito obrigado a todo mundo e até a próxima live. Até a próxima vai ser na semana que vem. Tchau a todo mundo. Beijo.